Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, Lindenberg. Mais uma vez aqui na página da Casa de João, irmão Francisco. Boa noite, Wilton. Sempre muito bom estar por aqui. Nesse nosso projeto, em que buscamos levar uma palavra de consolo, de fé, de esperança, de conhecimento desse período de quarentena que nós estamos vivendo, pandemia, isolamento social, que nem existe mais, né? Exato. A gente dá boa noite a Zuleide, a Rosângela Paulo, a Leleda, o Arivaldo Montalrão, acaba muito bom, Vânia Lúcia Rodrigues, Felipe Pedro Leite Aragão, o povo que nos acompanha toda a vida, sejam todos bem-vindos, né? A gente está mais uma noite aqui buscando conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais do Lindenberg. Hoje está um tema bastante interessante. Eu preciso dar um aviso antes, se o Lindenberg me permite. Como todos sabem, nós estamos retornando às atividades presenciais da Casa de João, irmão Francisco. De acordo com a orientação que nós recebemos da espiritualidade, retornamos primeiro às reuniões mediúnicas. Estamos já com as reuniões mediúnicas funcionando, né? Lógico que não a pleno vapor, não a 100% de presença. Nós estamos espaçando com menos médium, todo mundo usando máscara, com álcool à disposição, num processo bem tranquilo e seguro. Estamos tendo reunião mediúnica às quartas e quintas-feiras. Com isso, a gente deixa de estar presente todas as noites aqui na página da Casa de João e vamos tentar perpetuar, eternizar, enquanto formos encarnados aqui, ao dia da terça e o dia de domingo, para lives. Todas as outras datas vão ser utilizadas, os outros dias da semana vão ser utilizados para as atividades presenciais da Casa de João, irmão Francisco. Porque essas datas de terça e domingo? Terça-feira, porque nós vamos transmitir ao vivo, né, as palestras que vão ser feitas aqui, os evangelhos, que são na terça-feira, que é a única atividade que é aberta ao público aqui na Casa de João Francisco, dia de terça-feira. Então, a gente vai tentar bolar aqui uma estratégia para transmitir ao vivo estas nossas atividades. E no domingo, porque ficou tão bom que a gente não pode parar de uma vez tudo, né? Tem que ter alguma coisa aí. O domingo, o Felipe assumiu a responsabilidade e vai tocar o barco. Achei espetacular. Então, a gente avisa todo mundo, as atividades presenciais recomeçam, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que o nosso irmão Lindenberg vai nos dar uma palhinha, porque é extremamente atual e principalmente relacionado ao momento político que nós vivemos no Brasil. Nós vivemos no Brasil, é eufemismo, né? Porque tem 104 famílias, 104 mil famílias que são hoje vítimas dessa política nefasta que estamos vivendo hoje aqui. Falando apenas do problema da pandemia, né, Lindenberg? Porque tem outros problemas que causam muito mais morte também, né? Isso, exatamente. E já são 107 mil famílias, viu? Dados atualizados agora da noite.
Em uma semana tivemos 7 mil mortos no Brasil. Em uma semana que sai uma pesquisa dizendo que a aprovação... Uhum. Então, das duas, uma. Ou a pesquisa foi fraudada, ou então as pessoas realmente aderiram à necropolítica. Está todo mundo doido. Mas eu vou dizer assim, vamos usar a tática do Harry Potter, né? Quando for se referir, aí você dizer aquele que não se pode dizer o nome. Sim. É verdade. Brincadeiras à parte, a gente sabe que palavras têm força, né? Tem mesmo. Boa noite a Joseíla. Joseíla está cuidando do seu paizinho, eu vi as fotografias, né? O amor filial é muito importante. O amor filial é a expressão maior da gratidão, não é? Porque recebemos de nossos pais a vida inteira. E agora chega a hora, tem uma hora que chega a hora de retribuir o que a gente recebeu. Ela está de parabéns pela atitude que a gente vem vendo ela aí. A Rosângela já se manifestou ali dizendo que não acredita nessa pesquisa. O Felipe também. O inominável, tá certo. Isabel, lá da Paraíba, entrando aí. Isabel foi vítima do Covid agora. Deus queira que ela esteja... Se está dando sinal de vida ali é porque está encarnada. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite. O Iraúna, Paraíba presente. Gente muito boa. Em breve nós vamos aí fazer uma visita. Valquíria Freire também. Pronto, meu irmão. Já temos quórum, né? Já temos um quórum legal, né? Você vê que tem muita gente interessada nesse assunto, né? Parece que nós conseguimos romper as barreiras que tinham sido criadas por aqueles que querem o espiritismo ignorante, alienado, e estamos trazendo pessoas para a conscientização da necessidade da transformação na política também. Porque se não transformamos política, nós vamos ficar sendo vítimas desses calhordas, me perdoe a palavra, corruptos a vida inteira, ou as encarnações inteiras, né? Eu sempre digo, nós temos aqui, e me permitam, o professor Sula, que é um trabalhador da Casa de João e é pré-candidato a prefeito em Pindoretama. Eu sempre digo ao professor Sula, ó, a única maneira de se consertar tudo isso que está aí é ocupando espaço. Se os bons, os corretos, os honestos não forem para cima, ocupar o espaço desses corruptos que se perpetuaram no poder aí, não haverá mudança. Nunca. Então, temos que nos conscientizar que é necessário que nós adentremos a esse campo, levando a certeza e a fé. E eu sei que muita gente fala que o sistema é corrupto, né? Muita gente fala isso. Muita gente fala que quer se conhecer uma pessoa, dele um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de poder que conhece a pessoa. Eu considero isso uma realidade tão grande. E digo para você com certeza absoluta, Lídia, já entrando aqui na sua fala, o fascismo que se apresenta no governo federal, no Brasil, na atualidade, ele não inventou esses fascistas que o apoiam, não, meu amigo. Eles existiam tudo aí. Só estavam tudo dentro do armário, trancafiados, se escondendo. E saíram. Então, não foi a onda que arrastou esse povo, não. Esse povo já estava esperando essa onda para surfar nela. Resta-nos o esclarecimento. Então, boa noite, meu irmão. Você sabe os caminhos das pedras da casa. A gente vai iniciar com a prece final. Você assume aí e eu fico aqui na encolha. Qualquer coisa que nem alma apareça. Beleza, tranquilo. Então, meus irmãos, nós sabemos que toda atividade cristã, aliás, toda atividade do ser humano deveria se iniciar com uma prece, com um momento, por menor que seja, em que buscamos nos encontrar
num padrão vibratório elevado para atrair energias boas, positivas, que irão facilitar que aquela atividade transcorra da melhor maneira possível. Então, é inteligente em todas as atividades da nossa vida nós fazermos antes de iniciar uma prece, como forma de elevar o padrão vibratório. Então, aqueles que quiserem nos acompanhar na prece, bom Jesus, querido Mestre Divino, mais uma vez, estamos aqui reunidos em teu nome, obedecendo aquela ordem quando no dia de Pentecostes nos disseste para espalharmos a boa nova, curarmos os enfermos e ajudarmos os espíritos, na certeza que cumprirás agora aquela promessa que disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, estaria presente. Então, que esteja presente ao lado de cada um de nós, que aqui estamos, reunidos pela tecnologia. Tecnologia é essa, resultado da inteligência que nos foi dada pela criação divina. Que esteja ao lado de cada um de nós, acalmando os nossos corações, para que possamos compreender toda a explanação de nosso irmão e trazê-la para dentro de nós, para que nós possamos nos tornar agentes multiplicadores. Quanto mais pessoas esclarecidas forem, mais rápido será o processo de transformação moral da humanidade e, com isso, o processo de transição planetária. Agradecemos, Senhor Jesus, pela boa vontade do nosso irmão Lindenberg, que se coloca sempre à disposição, assumindo um papel em que nos coloca juntos nessa jornada de busca pelo esclarecimento e a evangelização de todos nós. Muito obrigado, Jesus, e abençoa a todos que irão ouvir e os que não irão ouvir agora, mas ouvirão depois esta palestra do nosso irmão. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, meu irmão, a casa é sua, fica à vontade. Obrigado, Hilton. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, para mais uma palestra da Casa de João Irmão Francisco. E hoje a gente vai trabalhar um tema que tem um determinado nível de complexidade, mas que é importante também a gente trazer essa relação para a doutrina espírita com perspectivas da filosofia, da psicanálise, para a gente tentar também compreender esse momento histórico que a gente está vivenciando, não só no Brasil, um momento histórico que envolve a pandemia, mas não só, envolve também perspectivas de atuação no mundo, tanto dos indivíduos como também dos governos, né? Então a gente vai espelhar também a nossa realidade brasileira, mas não só numa questão político-partidária, mas política enquanto atuação no mundo, né? Resgatando o conceito de Aristóteles que a gente sempre gosta de mencionar. Então eu fiz um bate-papo, né? A gente vai fazer aqui um bate-papo entre a necropolítica, que é um conceito da filosofia cunhada pelo Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, né? A psicanálise numa perspectiva junguiana, né? Quem conhece o meu trabalho na psicanálise sabe que eu vou mais num sentido da perspectiva do Jung, por ser também uma perspectiva mais espiritualista. E aí a gente chega na doutrina espírita também com esse conjunto de relações e observando como esses dois conceitos da necropolítica e da perspectiva de Jung, como eles se relacionam com a doutrina e, ao mesmo tempo, como que eles estão postos, como que eles podem ser observados em relação à nossa realidade, à realidade brasileira,
mas também a realidade nacional, internacional, tá bom? Então, vou pedir ao Wilton para colocar aqui os slides, para a gente começar com a nossa explanação. E aí, claro, vocês podem perguntar, comentar, fiquem à vontade. Todo mundo sabe também que eu gosto muito dessa interação com as pessoas. Então, para começar, eu queria exaltar, né, o nosso filósofo camaronês, Achille Mbembe, que é um dos pensadores mais importantes da atualidade, né? Ele escreveu essa obra necropolítica, e a partir dela que eu vou trabalhar esse conceito da necropolítica, mas ele tem diversas outras obras, as obras dele são fáceis de encontrar nas redes sociais. Ele atualmente é professor de duas universidades, uma em Joanesburgo, na África do Sul, e outra nos Estados Unidos, a Universidade de Duke. E quando ele escreveu essa obra, ele trabalhou numa perspectiva de entender a construção do racismo, tendo em vista a situação dos negros também na atualidade, né? Então ele faz um recorte também relacionado ao racismo. Mas determinados conceitos que ele traz, e um deles é esse da necropolítica, eles se adaptam a todos os contextos sociais de opressão, em algum nível. Principalmente os contextos que envolvem uma opressão justificada pelo Estado. Né? Lindenberg, que tipo de opressão é essa? Pode ser qualquer coisa. Pode ser você não fazer uma política pública que beneficie as pessoas, pode ser um desmonte de uma política pública que já existe, pode ser você não utilizar um recurso que deveria ser utilizado para a população no meio de uma pandemia. Enfim, todos esses contextos que têm uma justificativa de atuação do Estado, eles estão aqui presentes na necropolítica. E aí a gente vai detalhar um pouco mais aqui para vocês. O Wilton, pode passar, por favor. Então, ele trabalha numa perspectiva de soberania, né? A soberania que o Estado tem sobre nós. E aí ele diz que a expressão máxima dessa soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. É óbvio que essas ações, quando elas partem do Estado, elas não são explícitas. Né? As pessoas não cometeriam um crime deliberado dessa forma, né, de determinar, via decreto, por exemplo, quem merece morrer e quem não merece. Contudo, a ação indireta, ela determina essa perspectiva. Então, você pode ter uma política pública que vai apoiar a população num momento extremo como esse da pandemia, ou você pode não ter. E aí, a ideia de não ter é uma perspectiva de necropolítica, porque você está assumindo a possibilidade de diversas pessoas, milhares de pessoas, desencarnarem nesse processo. A gente está vivendo isso no Brasil, a gente chegou hoje à casa de 107 mil mortes, né, pela Covid-19, que a pandemia não parece estar recuando, né, nem no mundo, nem no Brasil. Alguns estados têm apresentado melhoras, mas estados que vinham melhorando, como o Amazonas, já cresceram em quase 50% em novos casos. Né? Então, nós estamos longe de findarmos com essa situação da pandemia, apesar de que, para boa parte das pessoas, parece que a necropolítica se normalizou numa perspectiva de você ter 1.000 mortes diárias e isso não afetar em nada a vida das pessoas. Passamos a desenvolver um processo de normose, para usar um termo da psicanálise, né? O ser humano é capaz de se adaptar e se acostumar às coisas mais absurdas, inclusive à morte e ao sofrimento. Né? E parece que nós estamos já nesse processo de que 1.000 mortes diárias, então está tranquilo. Então 290 mil novos casos no mundo, então está tranquilo. Né? Então, até que ponto realmente a gente está sendo empático, a gente está se cuidando efetivamente e está sendo empático também com o próximo? Até que ponto nós estamos colocando essa questão em prática? Nós temos uma responsabilidade enquanto cidadãos.
e enquanto espíritas essa responsabilidade aumenta ainda mais, né? Então, o Bembe vai dizer o seguinte: ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Logo, neste sentido, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. E aí você tem, por exemplo, no meio de uma pandemia, dando o exemplo da nossa realidade brasileira, um governo que libera trilhões para salvar bancos e que tem uma morosidade absurda, injustificável, de liberar o auxílio para a população brasileira, a população que mais precisa. O que é que justifica isso? Não é só uma questão burocrática, não é apenas uma questão burocrática, é também má vontade e aquela perspectiva de que as pessoas têm que se virar. Mas se as pessoas têm que se virar, os bancos não? Os bancos não teriam muito mais recursos para se virarem, entre aspas, em relação a uma crise causada pela pandemia, e o trabalhador que recebe um salário por mês ou que foi demitido em plena pandemia. Aí você encontra pessoas. O Brasil é muito curioso, porque ele é um país que uma parte considerável da população se incomoda com políticas públicas que são desenvolvidas para ajudar outras pessoas. Eu vi gente questionando o auxílio, por exemplo, vou dizer assim: ah, mas ninguém sabe o que a pessoa vai fazer com esses R$ 600. Ah, então a gente não sabe se a pessoa vai comprar bebida, se ela. Isso não é da nossa alçada, não faz parte da nossa análise. O que a pessoa, na vida privada dela, vai fazer com o recurso. O importante é que o recurso seja disponibilizado. A gente não questiona o que os políticos ou os juízes fazem com seus auxílios infindáveis que eles recebem. A gente não questiona isso. Mas o cidadão comum que está precisando, a gente quer ter esse poder de questionamento. Então, existe uma inversão de valores profunda e que também cria esse sentimento de normose. Porque se eu acho completamente normal essa situação atingindo a vida das pessoas, então ter o auxílio ou não, ter o apoio ou não do governo, na verdade, não vai fazer muita diferença. E isso na perspectiva de uma pessoa que já se contaminou com a normose. Né? Então é uma questão muito séria, principalmente quando a gente vê espíritas nesse processo de normose. Pode passar, Wilton, por favor. Então, eu queria trazer também esse artigo da Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense, que ela escreveu recentemente, tem 2, 3 semanas, e o título ela nos traz o seguinte: de quem são as vidas consideradas choráveis em nosso mundo? Quais são as vidas que a gente consegue ter um processo de empatia quando elas findam e aquelas que nós simplesmente não ligamos? Esse seria o contexto geral desse artigo que ela traz, que está disponível para quem quiser dar uma olhada no El País. Pode passar, Wilton, por favor. Rapaz, me permite fazer a primeira aparição aqui, uma materialização de corpo presente. É porque eu achei interessante, eu dei uma olhadinha assim, por alto, né, nessa publicação, e eu achei muito interessante, porque nos leva a fazer uma reflexão muito séria, né? Quais são as vidas importantes para nós? Uhum. Por que choramos, né? E a gente teve esse episódio do cidadão que foi assassinado por um policial militar lá nos Estados Unidos, assassinado cruelmente, torturado e assassinado a céu aberto por um racista que colocou ele algemado no solo e colocou o joelho e o seu peso em cima do pescoço, torturando até a morte o cidadão. Isso gerou uma comoção mundial muito grande, menos no Brasil. Infelizmente, o mundo todo se comoveu com essa situação de um assassinato por um oficial de polícia de um cidadão negro que já estava
totalmente sem condições de reação, sem imprimir nenhuma reação, torturado a céu aberto, várias pessoas filmando até a morte, sufocado até a morte por um assassino que usava, né, a farda da polícia dos Estados Unidos. No Brasil, o fenômeno, esse fenômeno que no Brasil tem que ser estudado pela brasileira, tem que ser estudado pela NASA. Eu acho que a NASA, nem os maiores cientistas do mundo, teriam a condição de compreender o que passa na cabeça de alguns brasileiros, né? Está assistindo o jogo do Ceará, como todo mundo sabe, eu sou torcedor do Ceará com muito orgulho, né? Eu também, viu? Eu também. Tem os evoluídos do planeta aí. Pois é, o jogador do Ceará fez um gol lá na estreia do primeiro jogo e fez um gesto que foi batizado pela própria polícia, pelos os caras conscientes da própria polícia americana, que pediram perdão se ajoelhando e esticando a mão para cima. Pois eu postei aquilo no meu Facebook, aplaudi a ação do cara, aí eu vi os comentários mais absurdos, mais alienantes do mundo, entre o cara dizer que na página do Ceará Esporte Clube não deveria fazer relação à política. Aí eu fiquei sem Deus. Aí eu perguntei, que política, cara pálido? O cara fez um gesto de apoio a uma ação de solidariedade do mundo inteiro. É a necropolítica. É exatamente o que você está falando aí. Isso. Ele usa a política do extermínio que no Brasil, se nós formos falar aqui, vamos passar 100 anos falando aqui do extermínio que existe no Brasil, sempre existiu, nunca deixou de existir. O Rio de Janeiro está aí a prova, os morros e as favelas, a quantidade de pessoas negras que são assassinadas pela polícia militar no Rio de Janeiro. Nós vamos ver os índios sendo massacrados como estão sendo por esse governo aí que quer acabar com a Amazônia para entregar para outros irresponsáveis que querem dar de comer a vaca, porque vaca dá mais dinheiro do que gente, vaca é mais importante do que gente para eles, né? E a gente vê o extermínio de uma sociedade através de uma política, vamos dizer assim, no mínimo alienante, que é vivendo a maior pandemia, ou a segunda maior pandemia da história da humanidade, sem um ministro da Saúde, que nós estamos vivendo propositadamente, da mesma forma que se coloca um doido da vida, que é anti-ambientalista, para cuidar do meio ambiente, né? Da mesma forma que pega um banqueiro, me perdoe a palavra, e tomara que ele escute para me processar, ladrão, safado, que é o Guedes, que roubou 1 bilhão nos fundos de pensão, está aprovado, está aprovado para cuidar da economia do Brasil. Se isso não for necropolítica estampada, a mesma coisa que botar um revólver na cabeça do pobre e atirar, que o diga aí os motoristas de aplicativos que estão sendo ceifados, porque tem que trabalhar 18, 20 horas por dia para poder dar menos um prato de comida para casa, que são chamados de empreendedores. Isso é a necropolítica que nós estamos vivendo no Brasil. Só dando uma passadinha de leve, na casca. Na casca. Se aprofundar, vai muito longe. Tem uma questão que é importante a gente entender. Peraí, olha aí. Belo comentário. Cheio de bola, minha senhora. Se tu não estiver achando bom, minha senhora, sai e vai para outra página. Não tem problema, não. Vai, tem uma questão que é necessário a gente compreender, que quando a gente vê uma situação como essa, né, um caso claro de racismo, e uma pessoa acha ruim
que uma página veicule o combate ao racismo e a pessoa diz assim, não, mas não vamos fazer política. Isso é uma distorção do que é política. Porque no Brasil a polarização é tão grande que os temas sociais, as pessoas acham que a gente falar sobre isso é falar de política partidária. E não é, nós estamos falando da vida das pessoas. Se uma pessoa considera que a vida, o seu partido político ou o seu candidato, a pessoa em que você votou, ele é mais importante do que a vida de um país, uma concepção equivocada de atuação no mundo, porque não deveria ser. Né? Nós temos que ter criticidade para a gente poder analisar todos os contextos, independente de quem seja o governante. Se uma pessoa tem um governante de estimação, ela já começou errado. Né? Porque então todo o resto do país e da vida das pessoas vai ser menos importante do que a vida de um único indivíduo. Né? Então, pautar essas questões relacionadas ao espiritismo, nós estamos fazendo política sim, mas não é a política partidária, mas não é a política que vai... Olha, a gente não está falando aqui de votação, a gente está falando de realidade. A realidade social que a gente vive, um país extremamente contraditório, com um déficit de cultura e de educação gigantesco, mas que a gente pode também, a gente tem um dever de fortalecer a criticidade e levar esses temas para cada vez mais pessoas, né? Então, vamos voltar lá na apresentação, Hilton, por favor. Quer dar uma passadinha logo aqui nesse primeiro comentário aí, antes de falar? Sim. O que me assusta é saber, a nossa amiga Sandra, seja bem-vinda, o que me assusta é saber que existem muitas pessoas que são coniventes com isso, principalmente espíritas. Não percebem esse... Eu acho que é drama, né? Não percebem esse drama? Pois é, eu vou falar um pouco mais na frente da participação dos espíritas nisso tudo, né? Porque a gente sabe que o movimento espírita, uma parte dele, tem uma participação direta em relação a diversos contextos que nós estamos enfrentando agora, desde 2018, 2017, até antes, na verdade, 2016, 2015, para cá, né? A nossa amiga Camila. Oi, Tito. Acho que esse é um problema muito maior que no Brasil vem de fora, países maiores, mas concordo que não pode haver essa separação interna. Independente da origem, o fato é que nós vivemos isso no Brasil. Né? Se o Brasil é menos ou mais complexo do que um país mais desenvolvido economicamente, educacionalmente, mas o fato é que a gente vive essas contradições aqui no nosso país. E somente nós podemos mudar essa situação. Nós, brasileiros, né? Pessoas que vivemos e conhecemos melhor a nossa situação do que qualquer outra pessoa. Wilton, volta lá nos slides, por favor. Pode passar isso. Então, a Butler nos traz algumas perguntas que são importantes para a gente nesse período agora que a gente está vivendo, da pandemia, da necropolítica sendo institucionalizada, a normose sendo aceita pelas pessoas de maneira muito tranquila, né? Então ela diz, em que circunstâncias é possível lamentar uma vida perdida? De quem são as vidas consideradas choráveis em um mundo público? Quais são essas vidas que, se perdidas, não serão consideradas em absoluto uma perda? É possível que algumas de nossas vidas sejam consideradas choráveis e outras não? Então, nós estamos em pleno processo de estarmos vivenciando agora todas essas perguntas que a Butler nos traz. Né? Eu lembro que no início da pandemia, Espanha e Itália estavam sofrendo muito, eram os países que mais estavam sofrendo naquele momento, e havia uma comoção diária em relação às mortes nesses dois países. Né? Quando a pandemia chegou ao Brasil, que começou todo o processo, que aqui ganhou contornos gigantescos, né? O Brasil é um dos epicentros hoje da pandemia e sem perspectiva de modificar esse quadro tão cedo, a gente vê que aquele processo empático que havia
em relação a países europeus, ele não se estabeleceu da mesma forma aqui com o nosso próprio povo. Lindenberg, então, você está dizendo que a gente deveria ser empático ao brasileiro e não ao italiano? De forma alguma. A gente tem que ser empático a todo mundo, não só a um determinado povo, não só a um determinado país específico. Mas a responsabilidade enquanto cidadãos nos convida a sermos empáticos também em relação ao nosso próprio povo. Em relação a gente não considerar que é normal um determinado quadro de negligência governamental, de abandono de políticas efetivas que pudessem fazer uma ação direta de combate à pandemia. Ou então os espíritas, alguns espíritas, têm feito o seguinte discurso: não, mas a vida não são 100 mil vidas perdidas, porque o espírito continua vivo. Excelente. Que bom que podemos contar com a imortalidade em relação ao fato de sermos espíritos. Mas isso não dá conta da vida encarnada. Cada vida que reencarna, ela tem a sua responsabilidade individual, mas a responsabilidade coletiva frente a ela também existe. Isso está no Livro dos Espíritos. Aí é o caso, talvez, de uma parte do movimento espírita voltar a estudar mais Kardec para tentar entender os contextos sociais que o Kardec traz para nós em relação ao movimento espírita. Né? Então, quando você reencarna numa condição desfavorável do ponto de vista material, a lei de causa e efeito, de alguma forma, está rodando, está fazendo essa roda girar, né? Mas isso não justifica você deixar a pessoa à míngua, não significa você, eu digo você, a coletividade, né? Não significa que a coletividade tem que estar passiva frente a um sofrimento alheio. Isso não é obedecer aos processos da lei de causa e efeito. Na verdade, é desenvolver uma espécie de cinismo, né? Trazendo um termo da filosofia mesmo, é uma espécie de cinismo você dizer que as 100 mil mortes elas aconteceram porque foi a lei de causa e efeito que atuou ali, né, nessas 100 mil vidas. Não é. Lei de causa e efeito não atua dessa forma. Né? É outro conceito que a gente precisa compreender melhor dentro dos postulados espíritas. Nós não temos acesso, nós não temos como afirmar que todas essas pessoas precisavam, entre aspas, passar por isso. Né? Porque se fosse assim, então, bastava reencarnar para que tudo estivesse resolvido. Então, não faz sentido ter educação, não faz sentido ter saúde, não faz sentido ter seguridade social, porque bastava, então, reencarnar e deixar os espíritos encarnados à mercê da lei de causa e efeito. Que lei de causa e efeito é essa que os espíritas têm compreendido, né, de forma tão distorcida? Certamente não é a mesma lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos traz. Né? Pode passar, Wilton, por favor. E aí, voltando para o Bembe, ele nos diz o seguinte: rejeitando a crença romântica da soberania, né, como algo em que o sujeito é o principal autor, controlador do seu próprio significado, Bembe nos diz que preocupa-se sobre uma ótica inteiramente diversa, com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações. Essa questão da soberania em relação ao indivíduo, a gente já sabe que ela não existe. Algo que a gente, sempre que possível, fala a respeito é: o espírito reencarna e ele tem a lei de causa e efeito agindo sobre ele em relação aos contextos em que ele se encontra, né? Ele tem o seu próprio progresso a conduzi-lo, então uns têm um progresso maior, outros menor. Uns têm um progresso mais efetivo em alguma área, outros vão ter um progresso mais efetivo em outra. Isso faz parte da diversidade de aptidões. Mas também temos os imperativos dos meios em que os espíritos estão encarnados. Então, falta muito para nós ainda permitirmos autonomia. Nós deveríamos trabalhar enquanto sociedade e civilização, não só na educação, mas em todas as áreas, para que as pessoas fossem autônomas.
pelo menos num certo nível, num nível maior do que nós temos hoje. Como que um espírito vai exercitar o seu livre-arbítrio de uma maneira mais ampla, num contexto social desfavorável, de políticas públicas que não o atendem, com falta de oportunidade de educação, de estudos, de formação profissional, né? Então, isso também já limita muito mais a liberdade do espírito encarnado, né? Então, fazendo essa tabelinha entre o que nos diz o Achille aqui e a doutrina espírita, né? Então, essa soberania está muito longe ainda, ou se a gente quiser trocar por outra palavra, a gente poderia chamar essa liberdade de forma mais ampla, ela ainda está por ser construída no sentido mais amplo do termo, né? Então, nós vivemos, na visão do Bembe, mergulhados nessa instrumentalização, né, da existência humana, e ela define a destruição material dos corpos e das populações. Então, na verdade, a gente vive isso já há muito tempo, né? Isso não é de agora, não é específico da política, da vida política atual. Isso já vem de muito tempo, na forma como as civilizações, entre aspas, se construíram com base em opressão, com base em exploração do outro, com base em um sistema econômico que explora a vida das pessoas até a última gota também, né? Então, são questões para a gente analisar. O nosso amigo João Carlos, seja bem-vindo, diretamente do Rio. Ele nos diz o seguinte: alguns espíritas esquecem que Jesus, nosso modelo e guia, foi aqui na Terra pacífico, não passivo, exatamente. Então, é necessário uma ação espiritual mais direcionada. Aliás, uma ação não só espiritual, mas uma ação no mundo, né, mais direcionada. Não dá para a gente falar em progresso espiritual enquanto um processo individual, quase como um processo ascético, em que você sozinho desenvolve as suas práticas, evoluindo espiritualmente, enquanto o mundo, a vida social que você está inserido, permanece um caos, né? Seria muito complicado esse processo, seria uma coisa mágica até. Nossa amiga Vânia Lúcia, direto de BH, seja bem-vinda também. Ela diz o seguinte: mas será que esses que dizem que o espírito continua vivo, claro que sim, né? Na visão espírita, se sentiriam confortáveis como espírito em estado de errância por ter desencarnado por escolhas políticas que levam ao desencarne? Pois é, né? Essa é uma questão fundamental que o Kardec, inclusive, sobre um processo equivalente de pandemia, o Kardec trata esse tema na Revista Espírita de 1865, quando ele fala da epidemia de cólera, né? Então, ele chama os espíritas à responsabilidade de que eles têm que seguir as normas sanitárias e têm que velar pelo seu corpo, cuidar do seu corpo físico, para que eles possam, para que o espírito possa atuar efetivamente no mundo, né? Então, a nossa responsabilidade também está nesse ponto. Nossa amiga Carla Karenina, seja bem-vinda também. Como fica o mundo espiritual com tantos desencarnes em tão pouco tempo? Bom, o mundo espiritual, em termos quantitativos, né, digamos assim, ele não tem um limite em relação à quantidade de espíritos que estão desencarnando. Agora, obviamente, esses desencarnes dessa maneira, né, de uma maneira que, além de centenas de milhares, também trazem algum nível de confusão, obviamente que eles vão incidir diretamente na nossa psicosfera, né, a psicosfera do planeta. E aí, por exemplo, em relação à saúde mental, espíritos que desencarnam, pessoas que desencarnam nessas condições de abandono, possíveis condições de se sentirem desamparadas e etc., essa energia vai reverberar de alguma forma para nós, né? Então, na verdade, já está reverberando, na verdade. Então, é outra coisa também para a gente pensar, né? Porque não só a morte em si, mas o tipo de morte, a forma como esses espíritos têm partido, e principalmente aqueles que vão descobrir que não precisavam ter ido agora. Ainda tem esse pequeno detalhe, né? Que vão talvez passar por algum processo de revolta em relação a isso. Aí alguém pode perguntar, mas Lindenberg, como assim nem todos precisavam ter ido agora?
né? Volto a dizer, uma coisa é a lógica espírita de que nada acontece por acaso, certo? Como isso a gente já sabe que é um preceito espírita. Outra coisa é a gente achar que tudo que acontece é que deveria já acontecer daquela forma. Que é como eu disse, se essas 100 mil pessoas elas fossem desencarnar, independente de qualquer ação governamental durante a pandemia, então a gente poderia deduzir que para a lei de causa e efeito ela não valoriza contextos. Então você pode simplesmente reencarnar, você não precisa ter um cuidado coletivo de seguridade social, de vida, de bem-estar social para as pessoas, que a lei de causa e efeito ela vai se regular sozinha. E isso é bem questionável do ponto de vista espírita, já que em todos os processos em que a lei de causa e efeito é evocada como tema de estudo, a gente vê ali contextos. São contextos que estão inseridos nesse processo de atuação da lei de causa e efeito. Então, essa coisa do fatalismo, da fatalidade, não é um conceito espírita. Né? Então, é algo que também a gente precisa voltar, né, a estudar um pouco mais as obras de Kardec para a gente conseguir compreender também essas questões. Wilton, volta lá, por favor, que aí eu tenho que avançar um pouco nos conceitos da apresentação. Aqui é só para citar rapidamente que o Achille Mbembe ele se inspirou também no Foucault, né, o filósofo francês, a partir do conceito de biopoder, né, que também é um conceito relacionado a técnicas de controle da população, né, técnicas diretas ou indiretas de controle, de subjugação das pessoas que vivem num determinado país. Isso pode ser feito através de leis, isso pode ser feito através de procedimentos psicológicos, de valores que você está dando mais ênfase, de perspectivas morais que você está dando mais ênfase. Isso cria também um clima coletivo psicológico favorável ou desfavorável, né, para as ideias que você quer desenvolver. Né? Então, só vou comentar rapidamente aqui sobre o Foucault, que o Mbembe também estuda bastante Foucault. Pode passar, Will. E aí o Mbembe nos diz: das experiências contemporâneas de destruição humana, pode muito bem ser extraída uma leitura da política, da soberania e do sujeito, a partir da consideração de outras categorias fundadoras, menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. Então, por exemplo, dentro da necropolítica, quando você tem uma pessoa que desencarna pela clara negligência estatal, como é algo indireto, né, é mais abstrato de você culpabilizar o setor estatal pela falta de ações diretas de combate a uma pandemia, por exemplo, né? Então isso fica no campo do abstrato. Sem falar que você se utiliza de discursos, de construção falseada de discursos, para que você possa direcionar a opinião pública. Né? Então, por exemplo, um exemplo muito prático aqui no Brasil que aconteceu no início da pandemia. O STF votou e divulgou, né, uma orientação que não apenas o governo federal teria responsabilidades de combate à pandemia, mas também prefeitos e governadores. Então, qual é o discurso que é utilizado hoje por pessoas que defendem um governo de maneira plena, né? É como se o governo fosse perfeito, maravilhoso. O que é que as pessoas dizem? Não, mas o STF disse que somente prefeitos e governadores teriam a responsabilidade sobre o combate à pandemia. Isso é, além de ser fake news, né? Isso é uma forma de você construir o discurso com base nesse preceito da necropolítica. Vamos invisibilizar as mortes, vamos tirá-las de qualquer perspectiva de análise e ainda vamos apresentar uma justificativa plausível para o que aconteceu, o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Então, é uma questão absurda, mas que muitas pessoas compram esse discurso, porque também, às vezes, não tem o hábito de ler, porque às vezes não tem acesso à informação,
né? A gente vive num país que, embora todo o acesso à internet, milhares de pessoas vivem sem um acesso a um meio de comunicação que não seja a TV ou o rádio, né? Então isso também complica que a informação chegue de maneira mais precisa para as pessoas, né? Então a análise do discurso também faz parte desse processo da gente analisar esses contextos de necropolítica. Discursos que relativizam pessoas, discursos que relativizam grupos sociais, discursos de ódio, discursos que valorizam ideias xenofóbicas. Todas essas ideias elas contribuem para um contexto de necropolítica. E antes desse conceito de necropolítica existir, inclusive, o nazismo bem se utilizou de toda essa forma de construir discursos que invisibilizavam a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, direcionavam a chateação, a frustração, o ódio das pessoas a determinados grupos sociais, que aí já entra um pouco mais na psicanálise, que eu vou falar daqui a pouquinho. Pode passar, Wilton, por favor. Então, como o Bembe falou da questão da morte, né, da vida e da morte como conceitos abstratos dentro da necropolítica, porque a necropolítica não vai querer se responsabilizar nem pela vida e nem pela morte de ninguém, né, ela se coloca numa posição muito tranquila, porque ela não vai utilizar meios diretos, a não ser que a gente vivesse num estado de exceção, propriamente falando, apesar de que tem várias características de estado de exceção que nós estamos vivendo, mas a menos que fosse um regime de exceção total, a necropolítica ela vai ser cínica, sempre. Ela vai trabalhar numa perspectiva que aparenta uma coisa, mas ela, na verdade, tem uma outra intenção. Isso vai estar muito presente. Então, como ele falou de morte e vida, eu trouxe aqui 3 perspectivas completamente diferentes de análise de vida e de morte que a gente pode trazer aqui para o debate. Aqui nesse vermelhinho, nós temos um documentário que você encontra muito fácil no YouTube, chamado Educação para a Morte. É um documentário da Disney, na verdade é uma animação, né? Não é nem tanto documentário, porque também fala a perspectiva dos norte-americanos, dos Estados Unidos, naquele período da Segunda Guerra Mundial, né? Essa animação ela trabalha uma perspectiva de como se forma um nazista. Então ela fala desde o nascimento da criança até o registro pelos pais, determinados nomes que não podem ser colocados porque fazem alusão ao povo judeu e não podia, e toda a educação, entre aspas, né, que essa criança vai receber para que ela assimile os conceitos que são importantes para o nazismo. Então, é uma animação muito interessante para a gente trabalhar, por exemplo, regimes de exceção, como é que eles se constroem, enfim. No outro extremo, nós temos a Educação para a Morte, do Herculano Pires, que eu já falei aqui já ministrei 2 palestras aqui na Casa de João, nesse período, sobre Educação para a Morte, que é um dos livros espíritas que mais fazem relação entre saúde mental e espiritismo. O Herculano Pires, né, o filósofo brasileiro, ele trabalha nessa perspectiva da educação para a morte enquanto educação para a vida, mas, ao mesmo tempo, compreendendo a morte como um fenômeno que não nos define enquanto espíritos. Então, ele faz uma análise, por exemplo, há milhares de anos nós encarnamos e desencarnamos, e ainda não conseguimos assimilar essa ideia da morte, da vida material, como um processo passageiro, que tem como a morte essa passagem, né, de uma forma de viver para outra. E aí ele traz diversos autores para o debate, como os filósofos existencialistas também, porque é um livro que trabalha muito a perspectiva existencial do leitor, né? Nós estamos estudando essa obra atualmente no Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, toda terça-feira, e ela mexe também com a nossa perspectiva da forma de viver, da forma de pensar, daquilo que a gente achava que era importante, aquilo que não é tão importante. Ela também trabalha no nível dos desapegos, então vale muito a pena
vale muito a pena estudar um pouco sobre essa obra. E a obra do meio, Educação para a Morte, é de uma autora que eu gosto muito, que é a Kovacs, e ela também trabalha numa perspectiva de saúde mental, mas ela inclui outros temas que são caros à psicologia, à psicanálise, como luto, por exemplo, né? O Herculano Pires até fala um pouco sobre luto, mas muito de passagem. E a Kovacs vai trabalhar de maneira mais demorada nessa obra. Eu acho que vale muito a pena. As três perspectivas valem a pena, né, para a gente fazer esse diálogo sempre entre filosofia e psicanálise. E, claro, trazendo também para a doutrina. A nossa amiga Camila diz o seguinte: Lindenberg, a sua explicação é perfeita, mas a grande maioria da população, a grande massa, não teria condições de acessar, já que não tem background cadê suficiente para isso. Então existe uma cultura que precisa ser mudada verdadeiramente, não só superficialmente. Pois é, e essa cultura ela só é transformada quando a gente quando a gente trabalha com a criticidade em todos os campos. No campo da educação básica, educação superior, no campo da formação profissional das pessoas, no campo da política, enquanto ação no mundo, no campo da cidadania, resgatando, parece que sequestraram esse conceito de cidadania, que você só é cidadão quando você vota. O conceito de cidadania é muito mais amplo, né? Então, a gente precisa resgatar esse conceito das mãos de pessoas que gostam de corpos dóceis. Uma perspectiva que o Foucault traz também, junto com o biopoder, são os corpos dóceis, né? Então, para um sistema político que quer atuar de maneira livre e tranquila para eles, sistema político partidário, quanto mais corpos, quanto mais dóceis forem os nossos corpos, melhor será para eles, porque então eles poderão fazer todo tipo de ação governamental sem muita resistência da nossa parte. Ao mesmo tempo, existe a hierarquização dos corpos, né? Então, eu vou fazer um paralelo com as perguntas da Butler, que a gente trabalhou mais acima. Quem são as pessoas que a gente chora e as que a gente não chora nesse processo das mortes durante a pandemia, mas também quais são os corpos que são mais valorizados do que outros, que tipo de corpos possuem maior liberdade dentro do contexto social para que eles se movimentem, enquanto outros corpos têm uma limitação muito maior em relação à sua educação, o seu acesso a direitos básicos também, né? Então, a gente poderia fazer essa relação com as próprias teorias também da perspectiva de gênero, né, que falam dessa questão da hierarquização dos corpos. Isso também como fruto da ação governamental e também da estrutura do capitalismo, né? O nosso amigo Alan Sérgio: todo poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido. Está escrito no artigo 1º da nossa Constituição. Ainda é uma norma jurídica pragmática, ainda uma ficção jurídica, uma utopia a ser buscada quando chegarmos à evolução moral da sociedade. Eu só faria o seguinte complemento, trazendo o Deolinda Amorim para o debate, né? O Deolinda Amorim nos diz que essa questão moral que a gente tem que buscar enquanto espíritas, enquanto sociedade, coletividade, ela tem que ser concomitante à luta por um mundo melhor. Uma coisa, se ela vier primeiro, vai ficar meio capenga, porque como que a gente pode pensar em progresso moral enquanto houver injustiça social, enquanto houver as pessoas sendo desvalorizadas pela sua identidade, pelo aquilo que forma a sua identidade, ou cultural, ou de gênero, ou religiosa, ou de raça, de classe, né? Então, são questões que a gente não pode desconsiderar também dentro aí desse processo da busca por uma sociedade mais justa. Wilton, pode passar, por favor. Nosso amigo João Carlos diz o seguinte: que tipos de corpos nos impressionam mais ao desencarnarem? Exatamente, né? Por que às vezes nós temos comoção com corpos europeus e não temos com corpos africanos? Por que às vezes temos comoção com corpos brancos e não temos com corpos negros, né? Por que já
internalizamos que o Brasil é o país que mais mata mulheres e pessoas trans no mundo? Será que os corpos femininos ou das pessoas trans são menos importantes do que os corpos heteronormativos? Né? Então, são questões também para a gente trazer para esse debate. Chegando mais no contexto da psicanálise, e aí eu também não vou, assim, o mais importante não é esgotar os conceitos, porque a gente não vai ter tempo para isso, né? Eu quero trazer a questão do arquétipo da sombra do Jung. Lindenberg, o que é que tem a ver, pelo amor de Deus, necropolítica? Você já falou do Achille Mbembe, você já falou do Michel Foucault, você já falou da Judith Butler, e agora você traz Jung, Lindenberg. Que tantas relações são essas, Lindenberg, que você está fazendo? Pois é, mas está tudo bem relacionado, tá? Porque, já antecipando uma perspectiva que eu vou falar um pouquinho mais, de forma mais demorada daqui a pouco, a teoria da sombra, ela nos diz que a sombra individual que todos nós temos, ela busca sua projeção no contexto coletivo o tempo inteiro. Então, uma pessoa que tem grandes frustrações, processos não ressignificados, grandes rancores, ódios, projetos que não deram certo e ela não aceita, e etc., ela pode, ao projetar a sua sombra individual no coletivo, ter uma associação de ideias e assimilar ideias, por exemplo, da necropolítica. Certo? Então, é uma questão importante para a gente compreender. Daqui a pouco ela vai ser a favor da retirada de direitos de determinado grupo social. Daqui a pouco ela pode naturalizar a morte de alguém. Daqui a pouco ela pode achar que existem corpos mais importantes do que outros, como a gente já comentou aqui. Isso tudo está relacionado com o nosso processo de sombra. O que demanda de nós um esforço maior de autoaperfeiçoamento a partir do autoconhecimento. Né? Então, somos espíritos reencarnados, estamos em processo, mas aquele discurso da reforma íntima, só ele não dá conta. A gente precisa fortalecer essa perspectiva de autoconhecimento no sentido de trabalhar de forma consciente, tanto quanto nós pudermos, né, em relação às nossas sombras, às nossas frustrações, às nossas perspectivas, às vezes, que não são muito positivas, que todos nós temos, mas que nós temos como trabalhá-las de maneira consciente até determinado ponto. Né? Não dá para trabalhar tudo consciente, como a gente já sabe, o inconsciente é gigantesco, né, em termos proporcionais. Mas a parte que é consciente, ela também já nos dá, já dá um grande trabalho de ser aperfeiçoada. Vimos isso também com o Neto de Lula, exatamente. Né? A perspectiva da polarização política, aceitando que você torça para que alguém morra, ou que se alguém morrer você diz, ótimo, graças a Deus. Isso passa longe de uma perspectiva espírita de progresso moral. Né? Pode passar, Wilton. Então, o que seria a sombra? O Jung trabalha essa perspectiva a partir do inconsciente coletivo, que é a nossa relação, né, que o Jung fala, entre o passado, o presente e o futuro. Então, dentro do nosso inconsciente coletivo, dentro da nossa história social, nós já acessamos diversos sentimentos ou ações que não são positivas, né, que não são boas. Nós já acessamos a barbárie através da escravização, através do nazismo, por exemplo. Nós já acessamos o ódio, o rancor. Então, esses sentimentos e essas ideias fazem parte do nosso inconsciente coletivo nessa relação entre as gerações. Né? E, eventualmente, as gerações podem acessar novamente esses conhecimentos que estão à disposição no inconsciente coletivo. É uma perspectiva, por exemplo, daquela ideia de atavismo. Né? O atavismo ele traz uma ideia de que determinados contextos de uma geração, vez ou outra, eles retornam na geração seguinte. Isso faz parte do nosso aprendizado mesmo, até que a gente consiga quebrar com aquilo que não é positivo e que às vezes retorna. Então, na nossa sombra individual, né, o lado sombrio da nossa personalidade é onde está
onde estão as perspectivas mais primitivas da gente, aquelas que normalmente a gente não demonstra para os outros, porque a gente tem receio em relação à aceitação das pessoas, né? Então, a gente acaba criando, às vezes, personas para que a gente possa viver em sociedade e não demonstrar tanto essas características que a gente não considera muito positivas, né? Que características são essas? Raiva, ódio, inveja, instintos de toda sorte, questões sexuais não trabalhadas, né? Perversões sexuais, às vezes, muito profundas, né? Tá tudo isso, tá tudo envolvido no processo da sombra. Pode passar, Wilton, por favor. Então, ela, normalmente, a sombra é alimentada quando você está frustrado, com medo, inseguro ou zangado, né? Então, ela faz despertar em você aquela perspectiva que, às vezes, estava adormecida já há algum tempo em relação à sua vida, né? Então, esses sentimentos, frustração principalmente, fazem com que a sombra possa eclodir. Às vezes você retém a eclosão da sombra, mas às vezes ela se projeta. E quando ela se projeta para fora de você, ela pode atingir um contexto social em que você está inserido. Eu vou já comentar um pouquinho dessa diferença, né, entre neurose e psicose, como é que elas se comportam a partir da projeção da sombra. Então, esses instintos. Volta lá, Wilton, por favor. Então, esses instintos. Não, tu está passando para frente. Então, enquanto o Wilton arruma aí, então esses instintos que estão, às vezes, latentes na nossa formação psíquica, né, eventualmente eles podem projetar-se de maneira violenta. E aí, ao projetar-se, eles podem se projetar de maneira a desenvolver doenças físicas ou doenças psíquicas ou psicossomáticas, né, para fazer uma análise também mais ampla. Então, na neurose, a gente vai ter as doenças relacionadas a questões existenciais. Então, a depressão está lá, a ideação suicida está lá, a ansiedade está lá, né? Na psicose, já é um grupo de doenças em que o indivíduo vai perdendo aos poucos a conexão com a realidade. Então, ali a gente já tem transtornos psíquicos mais complexos, né, de serem tratados e que normalmente exigem um tratamento mais arrojado, com medicação, com um tratamento especializado, enfim. A neurose também ela pode ser tratada com medicação. O Ito está passando muito para frente. A neurose pode ser tratada também, as neuroses, né, podem ser tratadas também com medicação, a depender da complexidade do estado em que a pessoa está sendo atingida ali pela doença, né? Um exemplo muito prático também dessa questão de como a nossa sombra ela interfere, ela se projeta e nos adoece. No caso da depressão, por exemplo, tem um livrinho muito interessante que se chama O Sol Negro da Depressão, que é da psicanalista Júlia Kristeva. E ela faz um estudo bem elaborado, bem demorado, sobre como a frustração ela desenvolve o processo depressivo a partir da ferida narcísica. Todos nós temos algum nível de ferida narcísica, né? O que seria isso? É aquela perspectiva de que não posso levar desaforo para casa, que a minha dor é maior do que todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo, e etc, etc, etc. O eu, né? É a exaltação do eu. Então, isso sendo extrapolado, né, sendo ali ampliado pela vivência da pessoa, vem o processo depressivo como uma forma de adoecimento a partir dessa ferida narcísica aberta, né? E essa ferida narcísica ela também se manifesta para grupos sociais. Eu, indivíduo, com muita frustração não trabalhada, com muitos projetos que não deram certo, não faço meu projeto de ressignificação individual ou com terapia, então eu não quero que ninguém faça. Então eu não quero que, por exemplo, que chegue um benefício para um grupo social, mesmo que aquele grupo tenha sido historicamente explorado. Eu não quero que os negros consigam mais direitos, que a população LGBT consiga mais direitos,
que eu não quero valorizar a diversidade religiosa, que para mim o que vai mais importar é a minha religião, né? Então o indivíduo passa também a desenvolver uma série de apegos à sua forma de ver a vida, forma única, e que ele quer colocar essa forma única também para o contexto da sociedade. O que a gente sabe que não dá, não é possível acontecer de uma maneira ampla, né? Então, olha, se eu não estiver sendo claro aí nas explicações, vocês perguntem, tá? Por favor. Pode passar, Wilton. Neurose e psicose eu já expliquei, então pode passar. E aí, essa questão da relação da sombra individual com a sombra coletiva, né, tá nessa explicação aqui do que o Jung traz para a gente, né? O arquétipo da sombra não existe apenas nos indivíduos, mas também nos grupos sociais. Que grupos? Seitas, grupos religiosos, partidos políticos e etc. Podem ter um arquétipo da sombra, todos eles. Em algum momento, esses grupos podem mostrar o seu lado sombrio através, né, da reunião das sombras individuais e justificar fatos violentos contra a humanidade em nome dos seus objetivos, mesmo que esses objetivos não se justifiquem como nobres, né? E aí a gente vê essa descrição, ela se adapta perfeitamente a todos os sistemas de exceção. A origem da escravização, a origem do nazismo, a origem da xenofobia, a origem da necropolítica, está tudo aqui presente nesse processo da sombra coletiva, né? Então a gente precisa com urgência trabalhar as nossas sombras individuais para que a gente não seja colhido aí por esse processo da sombra coletiva que normalmente traz valores que não são positivos e que tenta até justificar processos anti-humanitários, antissociais e anti-direitos humanos, por exemplo, né? Então pode passar, Wilton, por favor. Meu amigo Vinícius Lousada, seja bem-vindo, meu querido. Que bom tê-lo por aqui. E aí, na sombra, estão os nossos medos, os traumas do passado, as decepções que nos envenenam, as invejas, os sonhos não realizados, os projetos que não deram certo, o amor não compreendido, tudo isso gera frustração. Essa frustração precisa ser trabalhada, ressignificada pelo indivíduo, sob pena do seu próprio adoecimento individual ou dele contribuir com o adoecimento também da própria coletividade a partir dessa projeção, né, da sombra coletiva que a gente já comentou. Pode passar, Wilton. Pode passar isso também, que eu já comentei. Não é um processo fácil, tá? Essa questão de você trabalhar as suas sombras, mas tem uma imagem que eu sempre uso, tanto nas palestras como em relação a pessoas que eu atendo. Chame a sua sombra para conversar. Porque se você só ignora, você sabe que você tem aquela tendência, mas você finge que ela não existe, em algum momento ela vai se projetar. Chame-a para conversar. Tome um café com ela. Procure identificar o que é que gera aquela frustração. Procure identificar por que você assistiu aquela notícia de uma lei que vai beneficiar um grupo social e você ficou revoltado. Procure identificar por que você acha um absurdo a lei de cotas. Num país que foi um dos últimos a abolir a escravidão, que de fato ela nunca foi abolida de maneira plena, né? Um país que fez um processo de indenização da população branca frente à lei da abolição da escravatura, né? E que tem na sua raiz um preconceito racial absurdo. Mesmo assim, você se incomodando com a lei de cotas, é interessante que você analise por que isso incomoda. Por que a vida do outro incomoda? Por que a sexualidade do outro incomoda? Isso é um processo que toda pessoa pode fazer. Claro que eu estou simplificando bastante aqui, né? E a gente não vai ter tempo de aprofundar, mas é algo que todos nós podemos e devemos fazer. Exatamente para que a gente não queira direcionar toda a nossa frustração individual para as pessoas.
É exatamente para que a gente não queira que a nossa religião seja a religião perfeita, maravilhosa e que todo mundo tem que aceitar. Como é que eu posso usar preceitos espíritas para um budista? Como é que eu posso chegar para uma pessoa católica e usar preceitos espíritas ou, enfim, de qualquer outra religião? Então é preciso que a gente entenda as diversidades. A vida é diversa, assim como a encarnação é diversa. Isso também ajuda a gente a trabalhar o nosso desapego. Ora você reencarna na Europa, ora na América do Sul, ora como homem, ora como mulher, e assim é a encarnação. Então, inclusive na análise do nazismo, também está presente essa perspectiva que o que é que faz com que a gente se incomode com a diversidade social? Efetivamente, o que é que está por trás desse incômodo? Por que, que não é fácil para nós simplesmente seguirmos a nossa vida e até torcermos para que os grupos que historicamente foram excluídos ou explorados, para que eles consigam viver de uma forma melhor? É como se a gente quisesse justificar. Não, eu não consegui as minhas questões, então também não vou querer que as outras pessoas consigam. Né? Por que no Brasil foi desenvolvido um ódio a universidades? O que está por trás dessa psicose coletiva? Eu chamo psicose, vocês me permitem chamar assim, porque tem uma pesquisa de 2017 que mostra que o Brasil é o segundo país mais fora da realidade, de todos os países que existem. E isso a gente vê todos os dias. O contexto ali batendo a nossa porta, a gente olha para ele, mas ou não o entende ou o ignora. E aí a gente passa a desenvolver perspectivas específicas, individuais, para querer justificar o que é o coletivo. Né? Então, é muito difícil a gente progredir enquanto povo nessa perspectiva ainda muito individualizada, muito egoísta, como às vezes a gente faz as análises do contexto social. Né? Então, já falei também da reencarnação, então pode passar, eu tenho esse slide. Aqui, esse livrinho eu quero recomendar, é muito bom para a gente estudar um pouco sobre essa questão da depressão na visão espiritual, né, do nosso querido e amado Francisco Cajazeiras, que desencarnou no mês de julho, junho foi julho, não lembro agora, mas que deixou um legado muito importante na relação entre saúde mental e espiritismo, né, um livrinho curto, mas muito, muito significativo em relação ao que ele traz para a gente. Pode passar, Wilton. Pode passar isso também, porque também já comentei de maneira geral, então, para a gente chegar, eu acho que esse é o último slide da parte da psicanálise, e aí, essa projeção da, da, da sombra, né, a sombra pessoal, digamos assim, nós ainda temos uma variação dela, que o Jung traz para nós, que também é importante a gente entender, que é a sombra impessoal. A sombra impessoal está contido nela coisas do tipo, estão contidas coisas do tipo genocídio, assassinato, de maneira geral, exploração do outro, não arrependimento frente a grandes crimes, não empatia frente ao sofrimento do outro. Todos os processos psicopáticos estão envolvidos aqui na sombra impessoal. E quando ela se projeta ainda na sombra coletiva, então imagina, a nossa sombra normal, ela já é perigosa quando ela se soma na sombra coletiva. Imagina a sombra impessoal. Então eu posso considerar, em algum momento da minha vida, cheio de frustrações individuais, que o genocídio de uma população vai ser melhor. Porque sem aquela população a gente vai ter menos gasto e, em tese, a gente vai conseguir utilizar aquele dinheiro para outras questões que são mais urgentes, entre aspas, que são mais necessárias, entre aspas. Né? Então, a perspectiva eugenista e higienista, ela está presente na necropolítica, por exemplo. A necropolítica adora essa perspectiva eugenista, que sobrevivam os mais fortes, que fiquem aqueles que são mais necessários.
aí a gente volta para a hierarquização dos corpos, por exemplo, né? Então, é uma questão muito séria. Pode passar, Wilton. Pode passar também, por favor. Eu também indico, quem quiser dar uma lida, esse texto não é grande, do Adorno, que ele era filósofo e também psicanalista, né? Educação após Auschwitz. E ele faz uma análise filosófica, mas também psicanalítica, de como foi a construção do processo do nazismo na Alemanha. Inclusive, diversas questões que ele fala no texto, eu trouxe também para cá, para a gente debater um pouco, né? Como é que surge a personalidade autoritária? Como é que surge o seguidor que segue a personalidade autoritária? Por que determinados grupos sociais são tidos como inimigos? Grupos que anteriormente não eram vistos dessa forma e que houve uma construção de uma ideia que os colocou no patamar de inimigos. Por que uma parte considerável da sociedade alemã foi a favor do extermínio dos judeus, por exemplo, né? Então, tudo isso ele trabalha nesse texto. É um texto também muito bacana, muito, muito leve de ser lido. Também recomendo a leitura. Pode passar, Will. Então, o que pode nascer a partir dos discursos separatistas que compensam os contextos sociais ruins de um país, direcionando a responsabilidade para determinados grupos sociais? Alguma semelhança com a nossa realidade? Toda, né? Toda semelhança. Precisamos ter muito cuidado, porque desse processo, o que vai sobrar em relação ao país, com todo esse processo de discurso de ódio, de responsabilização de grupos sociais, de invisibilização de grupos sociais, de desmonte das poucas políticas públicas que cuidavam dos grupos sociais mais vulneráveis, né? Então, o que vai sobrar para nós? É preciso que a gente tenha muito cuidado enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, né? Para que a gente não se perca. Porque esse processo do nazismo, ele não foi gestado de um dia para o outro. Ele foi um processo que foi aos poucos sendo trabalhado ali pelas mentes que estavam no comando do país naquele momento, né? Wilton, volta lá, por favor. Eu não vou falar todos os slides que ainda faltam, não. Pode passar aí, por favor. Outra leitura necessária, outro alemão que eu trago para o debate, é o Bertolt Brecht, em relação a esse texto que a gente já conhece também, né? Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, porque eu não era negro, que ainda tem isso, né? As questões identitárias fizeram com que as pessoas, em algum nível, né, fizeram não, elas podem fazer, melhor dizendo, com que as pessoas se tornem egoístas ao ponto que, se eu estou num grupo social confortável e um outro grupo social é explorado e é prejudicado, eu não me incomodo. Isso é totalmente ir contra o processo de progresso moral que a doutrina espírita tanto nos fala, né? Então, é outra questão que a gente tem que ficar muito atento. A injustiça é injustiça independente para quem ela seja direcionada, inclusive para os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas, entre aspas, que a gente considera como inimigas, né? Entre aspas. Pode passar, Wilton. Eu estava olhando ali os slides, mas era já pensando numa parte 2. Uhum. Na segunda parte, em que a gente pudesse aprofundar só no tema da política na sociedade brasileira atual, no momento atual. Essa política aprofundando o pensamento, exemplificando o pensamento, no momento atual que nós estamos vivendo, mais, vamos dizer assim, mais circunscrita à sociedade brasileira. Porque quando a gente fala aí na visão, na ótica espírita, aí a gente abrange toda a humanidade, né? Uhum. E a gente acaba extrapolando o que a gente está querendo, aonde ele está querendo chegar. Mas pense aí na parte 2.
Tá. Convite feito. Beleza, beleza. Dá para a gente fazer, sem problema. Pode passar, por favor. Nosso amigo Alan Sérgio também diz o seguinte: escolheram agora no Brasil os pretensos comunistas como alvo da caça às bruxas, inimigos a serem monitorados por supostamente oferecerem riscos à sociedade. Essa tática de eleger os comunistas como inimigos, ela nem é nova, né? Mas é incrível como ela encontra ainda ressonância em populações como a nossa, em povos como o nosso no Brasil, que permanecem ainda repetindo essa perspectiva que não faz sentido, né? Não faz o menor sentido aqui para nós em relação a tantas coisas que a gente tem que lutar para conquistar e a gente ainda elegendo comunistas como os inimigos da vez, né? Wilton, passa lá, por favor. Nossa amiga Vânia, gratidão à Casa de João Irmã Francisca, a você, Lindenberg, temas importantes na interseccionalidade com o Espiritismo. Eu que agradeço. Gratidão. Nossa amiga Rosângela, excelentes colocações, Lindenberg. Gratidão à Casa de João pelo espaço para essas reflexões. A nossa amiga Vânia, agradecendo novamente, colocando os temas que são urgentes e atuais, né, no cenário social, político e espiritual, aos quais estamos vivendo, né? Abraços. Abraços também, minha irmã. Bom tê-la por aqui. A Rosângela já topou a questão aí da parte 2, né? Segue lá, Wilton, por favor. Nossa amiga Leide, boa noite. Muito bom esse tema. Tem que ser esmiuçado. Verdade. Verdade. Então, para a gente finalizar, eu queria comentar um pouco sobre a questão da doutrina espírita. A gente já vem falando ao longo da abordagem sobre o espiritismo, mas eu queria reforçar alguns conceitos que são importantes para nós, né? Então, desculpa. Então, o que é que o espiritismo tem a ver com tudo isso, né? Necropolítica, psicanálise, Jung, Achille Mbembe, Michel Foucault, Judith Butler, enfim. O que é que a doutrina espírita tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora, né? E aí eu queria começar com o seguinte: como parte dos espíritas tem se conduzido nesse período da pandemia, por exemplo, pegando a pandemia, que é o contexto histórico que a gente está vivenciando agora, né? Então, temos uma parte dos espíritas justificando mortes pela lei de causa e efeito, e a gente já falou sobre isso bastante, né? Se por um lado nada acontece por acaso, por outro, a gente não tem como afirmar que todas as mortes foram conduzidas pelo processo de lei de causa e efeito, porque afinal de contas a gente tem o próprio livro dos Espíritos afirmando que a sociedade é responsável pelos seus indivíduos. Então, se a lei de causa e efeito fosse tão automática, para reencarnar, então, a gente não precisaria de sistema de educação, sistema de saúde, de seguridade, de previdência, porque então, automaticamente, a lei de causa e efeito já agiria. E não é dessa forma que a própria doutrina espírita pauta os seus postulados, né? Uma parte minimizando os efeitos da pandemia. Infelizmente, a gente encontra um caso curioso dos espíritas anti-ciência, espíritas que não seguem as recomendações sanitárias. A gente viu isso durante todo o processo da pandemia, desde março até aqui, né? Infelizmente, a gente encontra ainda esse cenário, inclusive nas teorias mais absurdas, as teorias da conspiração, que as pessoas adoram, né? Teorias da conspiração, é até uma questão a ser analisada do ponto de vista da psicanálise também. Uma das teorias diz, inclusive eu vi espíritas defendendo isso, é que a pandemia, ela na verdade não era uma pandemia, o vírus era bem menos letal, como a gente já escutou bastante, né? E que, na verdade, esse cenário caótico criado, né, pela mídia, era fruto da ação comunista, né? Então, tudo é culpa dos comunistas. Eu acho incrível que os comunistas, eles fazem tudo isso, eles detêm poder econômico, na mídia, financeiro, político, mas eles não conseguem chegar ao poder. Não consigam. É muita incompetência, né, dos comunistas, né? Tem uma fala do Dom Helder Câmara, né, muito interessante, né, quando ele diz que
Quando ele tenta aplacar a fome, é caridoso. Quando ele Isso. tenta acabar com a fome, é comunista. Exatamente. Então, é outra questão também entre os espíritas, né? Espíritas que são a favor da cesta básica, mas que não querem ver aquela pessoa que está na pobreza sair daquela condição para que ela tenha uma vida mais digna, né? Esse é um problema Infelizmente. sério, é verdade. Espíritas apoiando projetos da necropolítica, a gente já falou, inclusive justificando a falta de ação governamental mais efetiva de combate à pandemia, querendo reabrir centro espírita em plena pandemia, e eu não falo nem dos centros espíritas que já estão se movimentando nesse período agora para reabrir. Eu falo de centro espírita que em março abriu, queria reabrir o centro espírita por dizer que a pandemia não era letal como estava sendo noticiado, né? Então, Eu preciso aqui comentar um comentário seu que eu vi aí voando aí nas redes sociais, de um famoso senador, amigo nosso, né, sim, que a sim, gente conhece de mais de 30 anos, mas que uhum, infelizmente está caminhando por um caminho meio obscuro na vida política, né? Infelizmente. A gente, como pessoa, adora, respeito, adoro o Eduardo Girão, um grande amigo que eu conheço há muito tempo, mas digo para ele, como estou dizendo aqui para vocês, que ele pegou o bonde errado na contramão da história, né? E mais uma vez ele agora se pronuncia a favor do retorno às aulas, né, das crianças. Eu não tenho mais menino pequeno, mas pode ter certeza absoluta. Aconselho a todos que tiverem a não enviarem. Busquem os países que retornaram, qual foi o resultado. Né? uhum, Então, é só se informar, não permanecer na ignorância, é se informar. isso. Infelizmente, a gente precisa citar o nosso querido amigo Eduardo. Fazer o quê, né? Mas torcedor Mas do é, Fortaleza. mas é isso mesmo, porque é uma questão tão louca, porque nem esse assunto não era nem para estar sendo debatido. Assunto de retorno à aula presencial da educação básica. A educação superior está com aulas remotas, e a perspectiva é até dezembro dessa forma. Inclusive, as minhas próprias aulas do mestrado estão sendo remotas, né? Porque existe todo um risco em relação à aglomeração. E aí você vê pessoas trabalhando com afinco para que as aulas presenciais voltem com crianças e adolescentes. Qual é a perspectiva se não for da necropolítica? Né? Nunca o lobby foi tão forte no Brasil. Eu acho que Exato. em nenhum país do mundo, tirando ali o Império Americano, né, que é Uhum, outra coisa, nenhum país do mundo o lobby funciona tão forte como funciona agora no Brasil. uhum, exato. Impressionante. Impressionante. Vou nem falar porque Então, então, essa questão das aulas presenciais também, né, muitos espíritas apoiando, mesmo com o risco, mesmo com os dados de países e cidades que voltaram às aulas antes e que tiveram aumento dos casos de infecção pela Covid-19, né, inclusive o estado que a gente tem um exemplo mais rápido, mais próximo agora, é o estado de Amazonas, do Amazonas, que as aulas em Manaus voltaram já, mesmo tendo sido nos estados mais atingidos, as aulas voltaram com 2, 3 semanas, acho que menos que isso ainda, casos de infecção entre alunos e professores. Então, qual é o sentido? Qual é a dificuldade das pessoas entenderem que nós estamos ainda numa pandemia? Eu vou mostrar alguns dados. Wilton, pode passar aí, por favor, que aí a gente já está encaminhando para o final. Eu queria mostrar exatamente essa questão dos dados. Esse aqui é o gráfico da pandemia desde o início, certo? Aqui no Brasil. Aliás, não só no Brasil, no mundo também. Então, começando lá atrás, em janeiro, e chegando aqui, a gente foi atingido aqui em março, né? Até aqui agosto. Notem que os meses de julho e agosto são os que têm mais casos de infecção. Ontem, no mundo, tivemos 290 mil novos casos, dados de ontem, de 14 de agosto. Né? Os dados do dia 15 ainda estão sendo analisados.
para serem divulgados. Isso dados da OMS. Meses de julho e agosto, todos os dias foram mais de 200 mil infecções diárias. Ou seja, uma parte dessas pessoas já desencarnou e uma outra parte vai desencarnar, já que a doença tem a sua letalidade, né? Então, aonde que nós estamos numa condição confortável para estarmos aglomerando em praia, em shopping, em escola, em universidade? Onde? Não dá para entender, porque esses dados são públicos, qualquer pessoa pode pesquisar todos os dias, inclusive os gestores públicos podem pesquisar. Então não faz o menor sentido você olhar para esse dado só porque a sua realidade específica demonstra um declínio, mas esse declínio é natural, é esperado. É o declínio que prepara a segunda onda. E a segunda onda pode ser, inclusive, mais letal do que a primeira, como normalmente é numa pandemia. Né? Diga, Will. Queria só enfeitar mais um pavão aí. Eu trabalhei um tempo, né, no combate a endemias, né? A gente combatia a época que, na realidade, era uma epidemia que é a dengue, né? E uma das pesquisas que eu fiz, eu descobri que a Organização Mundial de Saúde diz que, para esse tipo de caso, viroses, né, para cada um caso notificado, 10 não são. Uhum. Então, nós já temos aqui no Brasil, na nossa necropolítica, ainda bem que o Ceará testou mais, a pouca testagem. Quando se testa pouco, se sabe pouco, porque não se tem o resultado, não tem um dado oficial. Exatamente. Mas eu vi uma entrevista de um infectologista e ele buscava num gráfico a quantidade de pessoas que desencarnaram, morreram por problemas respiratórios, né? E era alarmante porque aumentou 1.000, 2.000%. Não notificados com problemas de Covid, né? E que não foram testados, né? Passou como síndrome respiratória. Né? Aí eles criaram aí essa política doida desses pessoal aí, que eu não sei o que eles andam com a cabeça, criaram na ideia de que os médicos, os hospitais, os cientistas estão dizendo que o cabo morre, deu uma talpada, arrancou a chapa do dedo, morreu de teto, é Covid. Tudo que eles estão dizendo que a gente está superfaturando. Isso. Superfaturando a quantidade. O que a gente, pelo amor de Deus, é triste quando eu discuto isso de pessoas que a gente conhece. Exato. Exatamente. Então, frente a esses dados, tu pode passar o próximo, Wilton, por favor? Frente a esses dados, aqui são os dados por país, por exemplo, né? A quantidade de casos confirmados e a quantidade de pessoas recuperadas e de mortes. Né? Ontem, no Brasil, tivemos 1.060 mortes. Né? Então, nos acostumamos a isso. Né? Será que a gente realmente está contaminado por um processo de normose que, apesar do que está acontecendo, a gente está seguindo a nossa vida? E pior, relaxando os cuidados conosco e com os outros? Até que ponto realmente a gente está cumprindo o nosso papel? Né? Pode passar, Wilton. Então, esse exemplo que o Wilton trouxe do senador espírita, que é a favor de aulas presenciais no meio de uma pandemia, é exatamente um discurso presente na necropolítica. Aí alguém pode perguntar assim, Lindenberg, mas toda pessoa que reproduz o discurso da necropolítica é porque ela quer que as outras pessoas morram deliberadamente? Não necessariamente. Mas isso não a isenta de estar reproduzindo. A gente não está dizendo aqui que toda pessoa que reproduz a necropolítica é porque ela efetivamente, conscientemente, ela quer que as pessoas morram. Mas ela pode não querer conscientemente, mas ela pode simplesmente estar sendo negligente. Ela está tirando a responsabilidade do discurso mais acolhedor, de maior cuidado com as pessoas, para um discurso de necropolítica.
E quando isso se aplica a um governante, a uma pessoa que tem uma responsabilidade pública, como esse senador que foi falado aqui pelo Wilton, isso é ainda mais absurdo. E ainda se torna mais absurdo ainda quando a gente diz que esse senador é um senador espírita. Então, essa responsabilidade, a responsabilidade da lei de causa e efeito, que ele está fazendo essa roda girar, vai ser dele depois. Aí não nos cabe também julgar nem analisar. Agora que ele tem uma responsabilidade pública, que não é só responsabilidade por ele, e isso ele tem. Que é esse o ponto também que a gente não pode perder de vista. Oi, Wilton. Queria só dizer que tem uma fundação aqui que tem uma escola de ensino fundamental. Uma fundação de um certo senador cearense. Espírita. Pois é. Wilton, pode passar aí, por favor. Então, ainda nessa pergunta, né, o que o Espiritismo tem a ver com isso? Eu encontrei esse card um dia desses. Na verdade, eu queria trazer 2 cards, mas um deles eu não encontrei mais porque o Centro Espírita que postou apagou. Mas eu ainda encontrei esse aqui. É um card que tem, eu acho que uns 10 dias, que ele foi publicado na página da TV Chico Xavier no Instagram. A forma como ele foi construído, trazendo população mundial atual, reencarnação no ano, reencarnações hoje, né, naquele dia que ele foi publicado, desencarnes no ano, e aí no final, estamos em constante trânsito nos 2 planos da vida. O que é que esse card passa, qual a ideia central que ele passa para uma pessoa que lê à primeira vista? Inclusive, eu vi várias pessoas na postagem deles questionando qual era o significado desse card, mas a impressão que passa é, gente, vamos fazer aqui uma conta. Temos tantos bilhões de pessoas no mundo, temos tantos milhões que reencarnam, as reencarnações hoje foram mais de 340 mil, e desencarne foram só 35 milhões. A impressão que passa, principalmente com a mensagem que é veiculada, é que a postagem quer dizer, não nos desesperemos, porque reencarnam muito mais espíritos do que desencarnam. Ok, nós somos espíritos imortais e reencarnam mais espíritos do que desencarnam. Mas, de forma alguma, isso tem que nos deixar numa perspectiva de não ter empatia com o sofrimento do outro, de achar que a necropolítica é normal, de achar que o discurso e a ação voltada para a morte é normal. Porque então a gente vai estar tirando a nossa responsabilidade enquanto coletividade de cuidar de todas as pessoas, conforme o Livro dos Espíritos nos alerta. Então, eu realmente não entendi. Pode até não ter tido essa intenção, mas que me pareceu. Inclusive, eu até coloquei ali, né? Quais são as vidas que são choráveis, né? Para os espíritas. Pode passar, Wilton. Pode passar também, eu já comentei sobre isso. Esse aqui eu vou deixar para uma parte 2, né? Pode passar. E aí eu queria trazer para o debate a Gênese o item, eu esqueci de colocar o item 36 do capítulo 1 da Gênese. Ele diz o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Ou seja, a destinação do processo reencarnatório é que haja essa construção por uma igualdade de direitos sociais, por uma igualdade de liberdade, por igualdade entre o homem e a mulher, entre as populações de diferentes etnias, entre as pessoas com diferentes orientações sexuais, entre as pessoas com diferentes religiões, né?
Então, é isso que a gente precisa atuar no mundo em busca disso. Quando a gente passa a assimilar discursos de ódio que vão contra esses princípios da reencarnação, mesmo a gente sendo espírita, a gente está indo contra, está distorcendo completamente o próprio significado da reencarnação e o próprio significado de progresso e também de regeneração que a gente a gente tem como tarefa a realizar, né? Meu amigo Alexandre Júnior, seja bem-vindo. Pode passar, Wilton, por favor. Pode passar também, esse aí eu vou deixar para a parte 2, né? A perguntinha básica que alimenta o nosso trabalho de fazer essas relações, né, com esses temas. Pode haver regeneração espiritual sem igualdade e justiça social, né? Pela a explicação que a gente vê na Gênese, essa regeneração não será possível enquanto a gente também não lutar pela igualdade, pela justiça, pela fraternidade, por tudo aquilo que a gente precisa fazer para reconstruir a sociedade que a gente vive em prol de um mundo mais acolhedor, né? Então pode passar, Wilton. Aqui também eu vou deixar para a parte 2, né? A questão dos 100 mil mortos, que a gente já está com 107, infelizmente. Essa parte também, eu já comentei a questão do fatalismo, né? Que a gente não, na visão espírita, não trabalha com essa lógica do fatalismo. E eu queria destacar desse slide só a questão, não precisa nem voltar, Wilton, eu queria destacar só a ideia de que o princípio de que nós somos espíritos e o princípio da reencarnação não podem ou não devem esvaziar os nossos corações. É muito importante a gente falar sobre isso. Não é porque a pessoa, não é porque o espírito continua vivo no plano espiritual que a gente simplesmente vai achar que é normal você ser desamparado na sua reencarnação. Ou achar que você tem que continuar desamparado porque você fez besteira em outra vida. Todos nós fizemos. Se for fazer uma análise geral, todo mundo que está reencarnado nesse planeta fez alguma besteira na outra vida. O que não quer dizer que a gente vai deixar de nos ajudar uns aos outros. Então, essa lógica que seca o coração, todos nós espíritas precisamos combatê-la, porque não é esse o objetivo da doutrina espírita. Aqui eu queria destacar esse texto, que foi uma outra coisa que aconteceu também dentro do movimento espírita, né? A profusão de textos falando da missão profética do coronavírus. Missão pedagógica, missão profética, missão espiritual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse texto aqui teve uma ampla divulgação no mês de julho, de junho, na verdade. Dentro do movimento espírita, ele é um texto de uma revista de grande circulação no movimento espírita, ele foi publicado no Reformador, mas ele traz muitos conceitos enviesados dessa missão profética do coronavírus, dessa missão pedagógica, que a gente não pode, que a gente não precisa lamentar as mortes, porque faz parte do processo da lei de destruição, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, assim, é um texto que seca o coração de qualquer ser humano que esteja em processo de luto coletivo. Nós estamos em luto coletivo há 5 meses. E não é uma explicação da lei de destruição que vai desfazer o nosso luto coletivo. A lei de destruição, inclusive, ela nem trata diretamente de questões como essa. E as pessoas querem forçar os conceitos para justificar o que nós estamos vivendo. Eu vi pessoas compartilhando textos falando que o coronavírus era uma punição devido a outra pandemia que nós já vivíamos, que era a pandemia de suicídios, que eu já falei aqui também em outras palestras. Como é que uma pessoa razoável vai defender uma ideia de que a justiça divina vai combater uma pandemia mandando outra? Me fala. Que pedagogia estranha é essa que as pessoas tentam imputar à justiça divina? Definitivamente fica muito difícil de compreender. Seca o coração você ler e concordar com um texto como esse. Eu fiquei muito triste quando eu li, porque realmente não foi isso que eu aprendi com as obras de Allan Kardec.
Pode passar, Wilton, por favor. Então, para terminar, já que nós estamos, já tem falado tanto, né, em um projeto, um processo de regeneração nesse período de transição que a gente está vivendo, e as pessoas colocando, forçando a pandemia como algo que está cumprindo algo na regeneração, né, que pode ser e pode não ser, a gente não sabe, que antes de mais nada uma pandemia é algo natural. Pelo menos a pandemia é causada por um vírus, né? É um processo de adoecimento a partir da própria natureza, né? Mas, enfim, o que é que o Kardec nos diz no item 24, capítulo 18 da Gênesis? A nova geração, falando da regeneração, né, marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Com ela é a nova geração, né? Aos homens progressistas, que é outra questão importante da gente fortalecer na perspectiva espírita, né? Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam, eu acho que é intentam, acho que eu digitei errado, de oferecer oposição para ele. Né? Então a gente tem aqui Kardec falando ideias, homens progressistas, ideias humanitárias e transformação através da disposição que os espíritos encarnados terão de transformar a sua realidade visando um mundo melhor. Se isso não estiver acontecendo, gente, isso não é processo de regeneração. Não é. Aliás, esse capítulo inteiro, o Kardec elenca diversas características desse período de regeneração. Inclusive a luta, que ele diz, entre as ideias retrógradas e as ideias progressistas, que eu já citei também outras vezes aqui em outras palestras. Né? E ele dá exemplos. Ideias retrógradas, todas ideias materialistas, antifraternas, ideias de separatividade entre as pessoas, orgulho, egoísmo, sensualidade, avareza, cupidez, enfim. Então, se nós estamos muito mais próximos dos sentimentos antifraternos, caros espíritas, caros irmãos espíritas, então significa que a gente ainda está longe de acompanhar essa marcha do progresso, como Kardec descreve na Gênese. Né? Então, uma boa forma da gente medir se a gente está mais próximo das ideias retrógradas ou das ideias progressistas é um parágrafo como esse que o Kardec nos traz. Ou a leitura do capítulo inteiro 18 da Gênese ou do 17. Né? O 17 e o 18 trabalham nessa perspectiva também. Né? Então, meus irmãos, é isso. Peço desculpas pelo montante de ideias, né, que eu trouxe hoje nessa palestra. A gente vai pensar num segundo momento para a gente conversar melhor sobre alguns conceitos, né? Nossa amiga Vânia, vi uma médium dizendo que a pandemia é uma carta do plano espiritual e que se não mudarmos virá um livro. Quanta ignorância, né? Exatamente, exatamente. Não, tantas coisas absurdas que eu acho que dava uma palestra inteira se a gente fosse citar todas as coisas absurdas que surgiram dentro do movimento espírita nesse período, né? Então, agradeço ao Wilton, agradeço a todos que acompanharam, que participaram, comentaram, enfim, né, estamos juntos aí nesse processo, compartilhando essas ideias também para que a gente possa ampliar o nosso raio de visão e fortalecer aqueles pontos que a gente precisa trabalhar na nossa autoeducação, que ela já é por demais trabalhosa, mas também colaborar com o contexto social, a coletividade em que a gente está inserido. Tá bom? Então, gratidão. Irmão, nós que agradecemos, é doido? Nós que agradecemos aí a sua fala, as pessoas que tiveram paciência de estar conosco até agora, né? As que desistiram também por falta de paciência, faz parte. Né? E a gente agradece de coração, né? Primeiro, agradece a Deus, a Jesus, por não fazermos parte dessa estatística ainda, né? Que a gente consiga escapar
tratando com a seriedade que tem que ser tratada, com a responsabilidade que tem que ser imposta a essa situação, para que a gente não seja vítima e nem causemos vítimas, né, que vão nos dar trabalho aí no mundo espiritual depois. Com o Antonino, a gente vai, eu estou conversando com o doutor Antonino, o filho do senador Cid Carvalho, gente muito boa, e a gente vai nas estradas conversando, aí vê as pessoas fazendo as barbeiragens, a gente diz assim, aí, tá vendo aí? Depois vai dar trabalho nas reuniões mediúnicas. Que a gente não dê trabalho nas reuniões mediúnicas, né? Que a gente consiga sobreviver para estar aqui mais tempo, para que a gente possa continuar com essa tarefa de divulgação do conhecimento, né? Afinal de contas, o homem disse: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Só pode libertar da ignorância, meu irmão. Você tem um conhecimento, só liberta da ignorância. Então, a evangelização é, sem sombra de dúvida, uma das maiores caridades que podem ser feitas enquanto nós aqui. Um grande abraço também, meu grande amigo Alexandre Júnior. Estamos já pensando aqui no seu retorno, fase 2, ali, aquela. Eu vi aí que o Lindenberg pinçou o seu tema ali, viu? Foi. Aliás, eu sou super a favor da gente pensar na parte 2 dessa palestra com a presença de Alexandre. Olha aí, ótimo. Fazer o convite ao vivo. Convite de público não pode ser recusado. Alexandre é de casa já. Meu amigo, faça a nossa prece aí para a gente concluir a nossa atividade de hoje. Tudo bem. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus e à espiritualidade amiga pelas oportunidades que nós temos frente aos desafios que a reencarnação nos dá, que possamos também, junto com o conhecimento espírita, nos fortalecer para que a gente enfrente as nossas questões individuais, que a gente também colabore com a coletividade, com a sociedade, para que a gente possa ampliar, debater e divulgar os valores que são importantes para a civilização, para os direitos humanos e para uma perspectiva de acolhimento para todas as pessoas, independente da sua origem étnica, da sua sexualidade, da sua classe, da sua raça que falando a partir dos estudos antirracistas, né? Então que a gente possa, cada vez mais, enquanto coletividade, colaborar efetivamente para essa transformação a partir de mudanças de práticas cotidianas, de referências, de discursos também que possam efetivamente colaborar com esse progresso. E assim cumprindo com aquilo que a doutrina espírita nos orienta e nos indica que precisamos fazer. Que assim seja e um excelente fim de semana a todos nós. Assim seja. Muito obrigado, meu irmão, pela sua boa vontade, sua paciência que está tendo aí conosco, né? Só que eu sou um aluno meio teimoso, bruto, brabo. A gente vem aí das esferas inferiores, né? E quando a gente encontra esses espíritos iluminados assim, a gente fica tudo encandeado. Aí faz parte. Cadê o espírito? Só se for iluminado. Só se for iluminado aqui pelo. Alexandre ali. Inclusive, já disseram ali no bate-papo, nos comentários, que apoiam o Alexandre na parte 2, viu? Pois é, espírito iluminado desse aí tem vaga em todo canto. Obrigado a todos, boa noite. Até a próxima. Valeu, gente. Bom fim de semana, fiquem com Deus. Cuidado com o Covid.